E aí, pessoal do nono ano, hoje nós vamos iniciar o nosso conteúdo do quarto bimestre. O nosso tema é o Oriente Médio e hoje a gente vai falar sobre as características gerais do Oriente Médio, né? A gente tem que entender o Oriente Médio como uma região estratégica. Por quê? Porque ela se localiza próximo da África, né? Da Europa e próximo dos países do leste asiático, que são bastante influentes, bastante ricos. E também não podemos esquecer que é uma região que tem uma quantidade muito grande de reservas de petróleo. Tá? A população desses países é formada majoritariamente por árabes, né? Com exceção de Israel, que é de maioria judaica, e do Irã, que é maioria persa. A religião predominante nessa região é a religião islâmica, né? É o berço da religião islâmica, tá? Que é uma religião que está se espalhando para outros continentes e proporcionalmente é a religião que mais cresce no mundo, né? Em números relativos, é a religião que mais cresce no mundo, é o islamismo. Tá? O livro fala sobre a formação dos estados nacionais e a ocupação europeia. Tá? O Oriente Médio, até o século XIX, ele era dividido em diversos pequenos estados governados por líderes islâmicos. Tá? E muitas etnias se organizavam em tribos. Após a Primeira Guerra, né, essas áreas foram divididas, principalmente entre a França e o Reino Unido, que estabeleceram uma divisão do território a partir de fronteiras artificiais, sem respeitar as etnias que lá moravam. E aí esse fato gerou uma série de conflitos, né? São várias etnias diferentes querendo os seus territórios, né? No livro traz um mapa, né, do processo de formação dos estados do Oriente Médio, na página 213. Lá, nessa parte do mundo, nós temos uma diversidade étnica e religiosa. Tá? Em termos religiosos, há 3 grandes grupos. Tá? Já falei dos islâmicos, que é a religião majoritária lá, mas também tem uma quantidade significativa de judeus, principalmente em Israel, e de cristãos também. Tá? No Iraque, por exemplo, os sunitas e os xiitas são grupos diferentes, políticas e ideológicas. Né? E cerca de 15 a 20% da população é formada por curdos. Ou seja, o que isso quer dizer? São etnias diferentes. Tem idiomas diferentes, modos de ver a vida diferentes, costumes diferentes. Né? Então há uma diversidade. E essa diversidade, muitas das vezes, entra em conflito. Conflito pode ser ideológico ou pode ser conflito armado, como os xiitas e os sunitas já tiveram em guerra e tem conflitos até hoje. Tá? O Irã é o país mais populoso do Oriente Médio. O Irã é composto majoritariamente por uma etnia persa, tá? E também tem curdos e árabes na região, tá? Existe vários curdos, né? Uma etnia curda espalhada por várias partes do Oriente Médio e também pela Turquia. Só que não existe o país dos curdos. É uma etnia espalhada por vários locais, mas não existe um território dos curdos, nem no Oriente Médio, nem em lugar nenhum. Tá? O livro mostra, na página 214, a capital do Líbano, né? Beirute, onde estão lado a lado uma mesquita, que é um local de oração dos islâmicos, e uma igreja cristã ortodoxa de São Jorge, que é uma igreja que segue o cristianismo ortodoxo. Né? Então são religiões diferentes que convivem no mesmo espaço, nesse caso aqui, harmoniosamente. Tá? Em outros casos, nós temos conflitos também por causa de religião. Israel e Palestina, por exemplo, eles estão em conflito há várias décadas por vários motivos. Também religioso, territorial, né? Vários motivos. Tá?
O livro fala também sobre as diferenças sociais e econômicas. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, de alguns países do Oriente Médio é alto, como é o caso de Israel, do Catar, da Arábia Saudita, Emirados Árabes. Em contrapartida, há territórios com IDH muito baixo, como é o caso da Síria e do Iêmen, né? E alguns territórios da Palestina. Então você tem uma disparidade, uma diferença grande aí entre o desenvolvimento de alguns países. A condição de vida lá, boa parte da população vive em extrema pobreza, tá? As pessoas que governam os países vivem num luxo muito grande, tá? E as atividades econômicas, muitas são geradas aí pelo petróleo, pela agricultura e pelo turismo, tá? Só lembrando também que aqui na página 216 tem um índice de mortalidade infantil e que a gente tem um índice de mortalidade infantil assim, comparado com o Brasil em alguns países, como Irã, Arábia Saudita, Omã e Turquia, e o índice de mortalidade infantil comparado com alguns países africanos, como é o caso do Iêmen. O Iêmen se assemelha a países africanos. Irã, Arábia Saudita, Turquia e Omã se assemelham ao Brasil, ao México, a países que não são desenvolvidos, mas que têm um certo grau de crescimento, né? Para finalizar, não deixem de fazer os exercícios, tá? A gente finaliza aqui a primeira aula hoje, do quarto bimestre. Vamos continuar falando de Oriente Médio na semana que vem, tá? E na semana que vem, então, a gente continua. Um grande abraço para vocês, pessoal. Até a próxima.